A hiperatividade e déficit de atenção é uma perturbação do desenvolvimento que se apresenta através de um conjunto de sintomas que facilmente se podem confundir com problemas de comportamento em geral ou ser interpretados como maneiras de ser. Por exemplo, é preguiçoso, teimoso, desobediente, ou também como imaturidade, ou seja, é infantil demais para a sua idade, é muito dependente dos adultos, não tem noção do perigo. Os sintomas nucleares e determinantes para o diagnóstico são também muitas vezes interpretados como fases ou crises que vão desaparecer. De facto, o diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção é realizado com base na existência de um conjunto de sintomas que, em determinada fase do desenvolvimento ou dentro de uma frequência e duração esperada, não causam impacto significativo na vida de cada um. Porém, quando estes sintomas se tornam frequentes, duradouros, perduram para além da idade em que são típicos e têm um impacto evidente no desenvolvimento e na aprendizagem, então podemos estar perante um quadro clínico de hiperatividade e déficit de atenção. A hiperatividade e déficit de atenção, se não for identificada corretamente e, consequentemente, não der origem a uma intervenção atempada, pode originar a existência de outras perturbações e desadaptações, por vezes mais graves do que a PHDA em si mesma. Existem sintomas específicos aos quais devemos estar atentos, mas é importante ter a noção de que estes variam com a idade da criança e não são os mesmos na adolescência e na idade adulta. As características da PHDA são bem visíveis, mas nem sempre é fácil a realização de o diagnóstico. Se a criança apresenta um conjunto de características comportamentais que se enquadram no déficit de atenção, na impulsividade e na inquietude, se estas características se apresentam em mais do que um contexto de vida, se estas características são mais frequentes e duradouras do que para outras crianças da mesma idade e com as mesmas condições de desenvolvimento, se existem há mais de 6 meses e surgiram na vida da criança antes dos 12 anos de idade, se estas características são fontes de desadaptação na escola e na família, se a criança apresenta problemas de sociabilização devido ao seu comportamento impulsivo, desatento e irrequieto, se o seu comportamento se torna fonte de instabilidade familiar, ainda que possa variar com os contextos e com as tarefas realizadas, se os contextos não estão a ser capazes de dar uma resposta adequada para melhorar o bem-estar e promover a felicidade, então o mais correto é procurar uma ajuda especializada e providenciar uma avaliação que dê origem a uma intervenção adequada. A identificação do problema cabe aos professores, aos pais e a outros adultos que lidam com a criança, bem como cabe a todos uma intervenção adequada. Assim, no que refere ao déficit de atenção, é importante perceber se é em tarefas que exigem um esforço de atenção prolongado que a criança interrompe com frequência, ou fica a pensar como que perdida no mundo da lua, ou nunca mais inicia a tarefa em causa. Muito especialmente se estas tarefas forem de natureza monótona, ou seja, prolongadas no tempo e exigindo sempre a mesma competência por parte da criança, como é o exemplo da leitura ou da escrita. É também importante observar se a criança dá atenção a estímulos que não são relevantes para a tarefa que tem em mãos, comentando, por exemplo, tudo o que se passa à sua volta, interrompendo o que está a fazer para dar atenção a outra fonte de estímulo. É fundamental que os pais e os professores estejam atentos a flutuações da atenção típicas, dado que na PHDA a criança consegue manter a sua atenção quando as tarefas são novidade, ou quando tem um feedback constante sobre a sua prestação, ou quando o reforço positivo é imediato. Os sinais de alerta para o déficit de atenção variam com a idade e há que estar atento a crianças mais novas que têm dificuldade em ouvir uma história até ao fim, em manter-se a desenhar por tempo mais prolongado ou a brincar com o mesmo brinquedo. Relativamente ao excesso de atividade motora, por exemplo, é também fundamental estar atento, não tanto à quantidade de movimento, mas sim à sua qualidade e à contextualização. O grande sinal de alerta neste domínio é a criança não ser capaz de regular o seu comportamento motor em situações que tal se esperaria face à sua idade.
Para isso há que entender que as crianças de idade pré-escolar são mais irrequietas, mas que já nesta altura diferenciam contextos e conseguem adequar o seu comportamento aos mesmos. Do mesmo modo, o que deve alertar os pais e os professores no que diz respeito à impulsividade é o facto da criança não conseguir iniciar tarefas antes de ouvir as explicações, até ao final. Por exemplo, cometer erros por descuido, ou porque tem dificuldade em se inibir, ou, por exemplo, também ter mais acidentes dado que não mede as consequências do seu comportamento e acaba por ter dificuldade na relação com o outro e ser impulsiva na interação. Para além dos sinais de alerta nucleares dos sintomas, é muito importante observar como é que a criança se organiza nas suas tarefas diárias de estudo e de autonomia. A criança com PHDA é normalmente desorganizada, tem dificuldade em manter as suas coisas pessoais, como por exemplo os materiais escolares em ordem, perde muitas vezes os seus pertences. De igual modo, a desorganização individual pode resultar de dificuldades em planear e em automonitorizar-se. Mais importante é observar como é que a criança monitoriza o seu comportamento e se, quando o interrompe, tem dificuldade em regressar ao mesmo comportamento. Esta dificuldade é muito frequente e muito importante de observar. Nas crianças mais velhas é visível o seu sentimento de diferença em relação aos outros. A criança com PHDA olha-se e vê-se normalmente como menos competente em termos académicos, menos competente nas amizades, mas muitas vezes não consegue explicar a origem destas dificuldades. Em função da sua dificuldade em relacionar ações com a sua origem, a criança com PHDA refere com frequência que tudo é uma injustiça. Em jeito de conclusão, diria que a criança com PHDA sabe o que fazer, mas não consegue fazer aquilo que sabe que deve ser feito. Pede desculpa após ter feito uma asneira, mas passados 2 minutos pode estar a fazer o mesmo. Refere que o mundo é injusto e os outros o são também, e se isto acontece, e o seu filho ou o seu aluno refere isto muitas vezes, então é bem provável que ele tenha uma PHDA.